É isso aí, rapaziada. Estamos aqui com mais uma entrevista hoje com a Silvia Ferreira, que vai contar pra gente aí qual é o cargo que você ocupa, qual é o tribunal que você trabalha, há quanto tempo você está no tribunal e qual o setor que você trabalha lá hoje. Silvia, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você, professor, pela oportunidade. Eu sou técnica judiciária da Justiça Federal. Eu tomei posse em abril de 2012, faz 14 anos que eu estou no cargo, né? E eu morava em Itajubá, sul de Minas, tomei posse em Pouso Alegre, que é sul de Minas também, 64 quilômetros. Então, eu almoço com a minha mãe quinzenalmente, assim, não mudou muita coisa. Legal. É Tribunal Regional Federal, que agora é o 6, né? Quando eu tomei posse, foi a abertura da segunda vara de Pouso Alegre, então chamou bastante técnico e analista no TRF1. E aí, em É. 2022, a gente passou a ser TRF6, que é só de Minas. Legal, legal. Me diz uma coisa, quais os setores que você já trabalhou lá e o que que você está fazendo hoje? Quando eu entrei, eu comecei a trabalhar no juizado especial, trabalhei de 2012 até 2020. E tanto na tramitação de processo quanto audiência, perícia, requisições de pagamento, né? E aí, quando foi em 2012, o diretor fez, da época, né, fez uma reestruturação na vara, separou por tarefa, e daí eu passei a cuidar só de execução de sentença. Então, hoje, eu faço só pagamento. Minuto que tem de divergência de cálculo, sabe? Para fazer precatório, FPV, alvará nos casos de depósito judicial. Então, eu trabalho nessa parte de cumprimento de sentença agora. Maravilha. Essa migração de setores é algo assim que o servidor ele consegue palpitar, pedir, conhecer um setor, namorar, querer ir para lá, ou é simplesmente mandam você e não tem o que fazer? Eu varia um pouco de gestão, né? Porque tem juiz que é mais aberto, então você tem essa oportunidade. Eu mesmo, quando mudou, quando fez essa estruturação, eu lidava muito com audiência, eu achava muito penoso. Então, eu falei, eu não quero audiência. Eu tinha habilidade na parte de pagamentos, então eu preferia o pagamento. E ele também, porque ele entendia que queria alocar os servidores de acordo com aptidão maior de cada um. Uhum. Então, eu acredito que na maioria das varas é assim, tirando um ou outro magistrado que é um pouco mais rigoroso, a gente tem essa oportunidade de expor o que a gente tem de melhor para agregar. E não fazer um trabalho que você não gosta, enquanto o outro queria fazer o seu trabalho, e por aí vai, entendeu? Maravilha. Uma coisa que as pessoas têm muito medo é que você estuda para o concurso de direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito civil, mas e como é que é isso de fazer uma audiência, cuidar de pagamentos? Existem treinamentos, alguém orientando para você aprender a fazer tudo isso ou é no susto? Não, na verdade, a gente tem um treinamento inicial, né? Porque o nosso concurso mesmo, por exemplo, não cobrou previdenciário e o grosso do juizado é previdenciário, né? Então, eu acho que era até uma falha bem severa, né? Só que na prática, a gente, igual eu falei para você, nós assumimos uma vara novinha, só que ali tinha uns 3 servidores antigos, cada um veio de um canto do país dentro da primeira região, que são 3 estados, né? Então tinha essa diversidade. E eles ensinaram o serviço. Então, assim, na prática do serviço da gente, você pega muito pouca coisa do que você estudou para o concurso em si, sabe? Mas como você falou num áudio, acho que foi ontem ou hoje, a prática da leitura, isso é indiscutível. Você não lida com o processo se você não estiver recorrendo a uma resolução, aos normativos legais para fazer uma minuta, entendeu? As Mas no pessoas, geral é assim. as E pessoas ainda acham que tem o o mentor treinamento. é, as pessoas acham que o mentor é duro, mas o que eu estou falando é real, né? Precisa aprender Verdade. isso. Por exemplo, eu faço precatório. A minha cartilha ali chama resolução 863 de 2026 e 803.
é uma resolução PRES 50 de 2024. Elas falam sobre Novinha. precatório, regras, o que muda, porque de acordo com o Conselho da Justiça Federal e o CNJ, a gente tem essas alterações pequenas às vezes, sabe? Muda a Selic, a gente precisa saber que o precatório passou a ser corrigido de uma forma diferente, né? Como eu Então, falo, não tem como, os normativos têm que estar ali por é perto, como eu falo sabe? para os alunos, não tem videoaula, não tem PDF, não Hum. tem mapa mental, se vira para ler aí a norma que saiu agora, 2026, 2024. Então a gente tem que ter esse procedimento, porque treinamento em si a gente tem inclusive adicional de treinamento, né? Tem 3% de adicional de treinamento, que é qualquer curso que esteja relacionado à área de trabalho, e é 1% a cada 120 horas, podendo acumular 360, que dá os 3%. Então, assim, ainda tem o fato dos benefícios, né? Que graças a Deus a gente tem bons benefícios, não dá para Maravilha. reclamar. Então, vamos falar sobre isso. Libera pra gente aí essa informação. Técnico judiciário, Justiça Federal, 14 anos no órgão. Qual é o teu brutão? Brutão lá total. Brutão total, agora em julho, vai para 21. 21 técnicos judiciários. Isso é bom, isso é bom. Mas só para esclarecer, né? Você está fazendo mentoria comigo para a área fiscal para começar de 25, né? Vamos mudar. 21 tá tudo bem, vamos começar de 25 agora, não é isso? É porque, na verdade, também, assim, a gente se engana um pouco todo mundo se engana, né? Com aquele valor do edital. Quando eu entrei Sim. mesmo, o meu salário lá no edital era 3.900. Eu entrei, eu acho que eu ganhava quase 7.000, entendeu? Já era mais do Então, dobro, né? Mais do dobro. juntando os Eu sempre penduricais. falo isso, sempre falo isso. Hoje, Gratificação. Você tem alguma é, gratificação de função, alguma coisa assim? Além do gage, além do vencimento, além do que todo mundo recebe. Você, particularmente, tem alguma gratificação de função? eu tenho o que a gente chama de FC5, que é das funções da secretaria é a maior, é De dois um mil e até 5. oitocentos, 2.800 só da 2.800. função. Que função? É porque o exercício de cuidado precatório já dá a você, porque não é todo mundo que quer pegar a responsabilidade disso aí, né? A gente chama de supervisão, sabe? Então, essa Supervisão. FC5, ela é uma função de supervisão. E, assim, é o que você acabou de falar. O inicial hoje está em torno de 13 mil, juntando 1.800 de auxílio alimentação, 700 e pouco de... A gente tem uma gratificação, não é uma gratificação, é um adicional de qualificação. Sim. Se o meu cargo é de técnico, eu tenho Nível de superior, graduação. sim. Já E eu ganha posso também. acumular agora o superior com uma pós, que é o que eu estou acumulando. Então já dá 1.228 por ali com Só de as duas, qualificação entendeu? de graduação e pós. Mais Isso, isso 3%. é o técnico, quem acabou de entrar tem também, então não tem Isso. essa diferença, entendeu? Sim. Então, qualificação, o auxílio alimentação de 1.800 no judiciário é maior do que o do Executivo Federal, é 1.100 no Executivo Federal. O É, nosso tá 1.860. 1.800 é bacana, Então, se tá? você somar tudo, o técnico hoje ele está entrando com beirando 13 mil. Sim, técnico da Uhum. Justiça Federal, né? 13 mil, com certeza. Estatutária, uma boa. E você passando num concurso, você está estudando para qual concurso? Ah, Receita Federal, tô vendo ali atrás. É, Receita Federal, é. É maravilha. porque, na verdade, eu cheguei no teto da carreira, né? Então, Sim, agora eu tenho só os aumentos do governo, eu não tenho mais aquela sim. avaliação anual Progressão. e Sim, progride, né? Não tenho é, mais. é. Uma coisa E a boa. Receita Federal foi algo que eu sempre achei um bom cargo, sabe? É Sim. tipo o teto do executivo ali, Sim, né? sim, sim. Hoje está ganhando 47, chega a 47 na Receita Federal. E Então, você sabe que por você já ser servidora da Justiça Federal, ao migrar para a Receita Federal, você já tem estabilidade, a estabilidade não muda, você já é estável, né? Você vai ter um estágio probatório, mas já tem estabilidade. Tudo que você já tem é levado, inclusive se você tiver férias não gozadas, você vai gozar as férias na Receita Federal. Aconteceu hum, comigo, eu entrei na Receita Federal com direito a férias, que não estavam que gozadas, legal. né? Já Bom, hein? entrei com direito a férias, né? E já entrei também naquela época tinha licença prêmio, eu já entrei com 2 licença prêmio não gozada. Então eu já entrei cheio de direito Sim. de poder folgar. E vai acontecer com você que está no mesmo ente federativo, da União, Justiça Federal para a Receita Federal.
Legal, bacana. Você se importa de dizer pra gente a sua idade? Eu tenho 54. Novinha, nossa senhora, o que eu não daria É. para ter 54, meu Deus do céu. Eu falo isso pelo seguinte, né? Você tá aqui no topo da carreira, uma mulher, ganha 21 mil, voltou pro campo, vamos estudar, vamos fazer concurso de auditor fiscal, super difícil, nunca vi contabilidade, auditoria, não sei o quê. Mas eu tô indo, eu continuo tendo um propósito, eu continuo querendo crescer, eu continuo querendo me desafiar. E você pode até não perceber, mas isso é uma coisa muito valiosa e que vai te dar muitos anos de saúde. Por ter um propósito, por ter uma convicção de que eu posso melhorar, eu posso conseguir. E você é inspiração para muita gente. A gente às vezes não percebe que a gente pode inspirar alguém. Eu tô, né, com os meus problemas, as minhas coisas, eu me acho tão assim. Não, mas na verdade tem muita gente vindo aí mais nova, desempregado, ou então às vezes dizendo eu tô velho demais para aprender, eu não vou conseguir. E ver alguém como você é uma das histórias assim que corrobora tudo que eu sempre falo na mentoria, né? Vambora, vamos para cima, vai dar certo. Eu É. não sei quanto tempo vai demorar, mas eu sei que você tá firme, forte, e eu tô muito feliz e agradecido por você vir dar esse depoimento. Então, professor, quando eu soube de você, até o meu filho que falou, esse que mora aqui em Manaus. Ah, porque ele disse que estudou 6 meses, passou na Receita Federal. Eu ainda falei para ele assim, ah, Henrique, mas eles falam muito isso para vender curso. Mas é. Aí ele estava aqui ainda, né? Que eu estou em Manaus agora. Uhum. Aí ele foi de férias para Pouso Alegre. E aí foi naquela semana que você estava fazendo um evento lá de três, A três imersão. aulas, né, Uhum. seguidas e tal. E me passou o link, eu assisti. Então, quando eu vi o que você falava, eu pensei assim, sem saber do método do CA, lá em 2008, quando eu comecei a estudar, Já eu fazia segui, muita coisa. entendeu? Porque o que que eu fazia? Minha menina tinha 8 meses, o meu mais velho tinha 13, tinha depressão, tinha um monte de problema, eu tinha que ficar em cima, porque senão ele repetia de ano, porque tinha dificuldade, tinha TDAH. E aí, o que que eu fazia? Eu trabalhava na iniciativa privada, trabalhei 18 anos numa mesma empresa. Saía de casa 10 para 7, chegava às 5h40. Então, o que eu estudava era um pouquinho cedo e um pouquinho à noite. Uhum. Essa 1 hora da noite, ela valia por meia, porque Uhum. era criança, era cansaço, entendeu? Só que a consistência que eu tive de fazer de pouquinho em pouquinho, levando todas as matérias e fazendo esse fluxo, eu cheguei em 3 anos, eu consegui passar e ser nomeada em 3 concursos. Então, Aí, assim, a consistência, e não adianta você falar, ah, vai dar sempre certo. Não, vai dar muito errado às vezes. Mas maravilha. você não pode desistir, né? Maravilha. Você falou o que o mentor fala todo dia, não tem milagre. Se você fosse orientar alguém, você ia falar exatamente o que eu falo. Maravilha, Silvinha. Mais uma vez, te Então, agradeço. eu que agradeço, e assim, a mentoria foi maravilhosa. Eu parei com ela, ela terminou foi de outubro a abril, só que em março eu fiz o concurso lá do Cefaz SP, né? Uhum. E aí fiquei no limbo, eu não sabia se eu renovava, se eu fazia receita, se eu não fazia. E foram 2 meses, eu não conseguia estudar. Eu falei assim, eu preciso desse direcionamento agora, porque antes, lá em 2008, eu tinha outra realidade financeira, então, assim, era mais fácil eu amargar algumas situações e estudar. Quando a gente já tem uma situação financeira um pouco melhor, é mais fácil você folgar. Então, Uhum. assim, ainda mais quando você pega um edital de gente grande, com um edital Uhum. da Receita, é muito diferente do edital de técnico que eu Uhum. fiz. Eu senti que fez diferença. Eu falei assim, não, eu preciso voltar, eu preciso renovar. Daí, quando chegou em maio, antes de terminar aquele teto, eu falei assim, não, eu preciso de um ano, porque eu tenho que pegar a receita agora, com a mesma garra que eu peguei lá em 2008 para estudar, e agora melhor, porque eu tenho mentor, e eu estou vendo que você está cada vez mais integrado com a gente. Nossa, é muita gratidão, porque não Ah, é todo mundo, né? Pelo que eu já ouvi nesses uns meses que a gente está junto, tem muito mentor aí meio meia boca, né? tem. Em todas as áreas da vida, né? Tem muitos alunos que não se dedicam, tem muitos pais que não se dedicam. É buscar sempre melhor. Eu me inspiro no que você faz,
Só que o meu concurso hoje é de ser mentor, todo dia pensando como fazer melhor, como dar o meu. Não é perfeito, falhas toda hora, mas eu sei o valor que essa minha constância de propósito também vai chegar. Então, olha, eu me inspiro em você, Silvinha. Muito obrigado aí mais uma vez, Obrigada, tá bom? professor. É recíproco. Um Um abraço. abraço, Tchau, viu? tchau. Tchau.